tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as exigências nutricionais dos animais, mas mais particularmente sobre a exigência energética. Existem 3 instâncias da necessidade energética em animais. Então nós temos uma energia que é necessária para os animais somente se manterem vivos. Então nós vamos ter que separar essas energias, né? Então a energia que o animal precisa somente para se manter vivo, que é aquela energia então que faz com que o coração bata, que o animal consiga respirar, e consiga manter manter-se vivo apenas, né? Essa é o que a gente chama de energia do catabolismo de jejum ou energia do metabolismo basal. Tá? Metabolismo basal é só para o animal poder se manter vivo. E vocês vão ver depois que é uma quantidade bastante grande de energia que precisa para essa manutenção da vida. E depois nós temos então uma exigência um pouco maior, que é a exigência de mantença, que é a energia que um animal adulto precisa para se manter. E aí é a energia do metabolismo basal mais a energia que ele precisa então para digerir alimentos, para se locomover, fazer pequenos deslocamentos, para fazer absorção, metabolização de nutrientes, manter a temperatura corporal. E essa é uma exigência um pouquinho maior, né, que é a que nós devemos atender. É isso que se refere a esses 2.000 quilocalorias, né, que um adulto humano precisa por dia. Uma mulher, mais ou menos, em torno de 2.000 quilocalorias, um homem chega a 2.500 quilocalorias. O metabolismo no reino animal, o metabolismo dos machos normalmente é um pouco mais exigente do que o metabolismo das fêmeas por conta da diferença hormonal. E depois nós temos a necessidade energética de produção. Então, qualquer tipo de produção vai exigir um pouco mais de energia, além da mantença. Então, vejam, se um indivíduo, por exemplo, faz exercício, se uma vaca produz leite, por exemplo, essa é uma produção, né? Se ela produz ovos, se o animal é um animal de competição e faz exercício mais do que o necessário, né? Então, sempre isso é colocado. Depois nós temos a necessidade energética de produção. Então, qualquer tipo de produção vai exigir um pouco mais de energia, além da mantença. Então, vejam, se um indivíduo, por exemplo, faz exercício, se uma vaca produz leite, por exemplo, essa é uma produção, né? Se ela produz ovos, se o animal é um animal de competição e faz exercício mais do que o necessário, né? Então, sempre isso é colocado como uma exigência nutricional de produção. Então, além da mantença, esse indivíduo ainda vai precisar de um pouco mais de energia. Então, aqui nós vamos começar então pela mantença, que é o estado de manutenção dos animais, e depois nós vamos para a energia de produção, tá? E a gente vai falar um pouco sobre metabolismo basal também. Então, a mantença, então, vocês já entenderam que é aquela necessidade do animal para se manter no dia a dia, né? É o que nós precisamos, né, de energia para podermos fazer nossas funções, as funções habituais do dia a dia. Produção, então, envolve produção de carne, de leite, de ovos, de lã, a própria reprodução. Tem uma exigência um pouco maior. E a mantença, então, é a quantidade de alimento que mantém o animal em equilíbrio sem ganhar ou perder peso. Tá? Então, ele não vai estar ganhando ou perdendo peso. E essa necessidade de alimento, para ele não ganhar ou perder peso, é igual ao metabolismo de mantença. Normalmente é medido em animais adultos, porque é mais fácil, né? No animal em crescimento, ele tem uma deposição sempre de massa muscular ou massa gorda, e aí nós temos que descontar esses valores se a gente quisesse calcular a mantença. Por isso que a mantença é mais facilmente medida em animais adultos. As quantidades são relativamente fixas, proporcionais ao tamanho do animal. Então, vocês vão ver, né, um humano lá de 70 quilos vai precisar aproximadamente 2.000 quilocalorias, né, se for uma mulher, e 2.500, 2.400 se for um homem. Né? Então, mais ou menos fixas de acordo com o peso do indivíduo. Bom, mas o que contabiliza essa energia de mantença, então? Onde que ela vai ser gasta, né? Para controle da temperatura corporal, nós não estamos na área de conforto térmico, então nós vamos estar gastando energia para controlar a nossa temperatura. Se for muito frio, eu vou ter que me aquecer, e aí tem um gasto bastante grande de energia. E depois eu tenho atividades no calor, né? Também tem atividades que eu preciso gastar energia para que o meu corpo possa controlar, como sudorese, vasodilatação e uma série de ofegação, por exemplo, que se gasta bastante energia, né? Além da atividade dos sistemas vitais, então, que é a correspondente depois à mantença que a gente vai ver. Então, o coração tem que bater, eu tenho que respirar, tem que ter um tônus muscular. Além disso, tem a locomoção. Então, a locomoção para busca de alimento, para busca de abrigo, enfim. Tudo isso também tem gasto energético, né? É aquela história, né? Quando eu crio o animal num sistema de pastejo, eu faço com que o animal gaste mais energia, porque ele está pastejando, ele está caminhando no pasto. Se eu coloco ele em confinamento, ele fica numa área restrita, ele não caminha, então o gasto energético dele cai, né? Trabalho para digerir os alimentos e metabolizar nutrientes. Então, esse é importante, né? Porque se gasta energia para digerir os alimentos e para metabolizá-los. Então, também faz parte da mantença, porque o animal, para se manter vivo ali, para se manter, né, no seu dia a dia, ele precisa estar digerindo alimentos e metabolizando. Bom, além da energia para mantença, o animal ainda precisa de proteína. Por que ele precisa de proteína? Porque ele necessita repor aquelas perdas que acontecem diariamente de proteína. Então, ele precisa repor os tecidos corporais em termos de proteína. Lembra que a proteína tinha um turnover, né? Então,
esse turnover da proteína faz com que uma parte da proteína acabe sendo perdida diariamente. E eu tenho que repor essa quantidade, então eu tenho que contabilizar essa perda proteica. Minerais e vitaminas, sim, eu perco minerais e vitaminas diariamente, né? Então eu tenho que repor também essas perdas, e aí uma quantidade alta, né, de água e pequena de ácidos graxos essenciais. Então a necessidade de ácidos graxos essenciais é pequena, mas eu também preciso fazer essa reposição, porque sempre há perdas. A unidade de medida de energia é a quilocaloria, e ela corresponde, então, 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias, tá? E o C minúsculo, né, 1000 calorias é igual a 1 caloria. Então, nas embalagens de produtos humanos, né, muitas vezes aparece, né, uma caloria, na verdade é 1 quilocaloria. O C maiúsculo representa 1 quilocaloria, e o C minúsculo a caloria, tá? Então, é sempre quilocalorias. Em animais de grande porte, muitas vezes é representado na forma de megacalorias, né, que são 1000 quilocalorias. Vocês vão ver isso depois quando a gente for trabalhar com bovinos ou com equinos. Então, acaba tendo uma representação um pouco maior, né, porque o consumo é bem maior. E tem a representação em kilojoules, que também é possível, né, e na América Latina alguns países utilizam joules, mas eu acho que é Peru e, se não me engano, Equador, que utilizam o joule, e na Europa eles usam joule também. Então, 1 caloria igual a 4,18 joules. Bom, e aí vem então a exigência, né, a necessidade energética do catabolismo de jejum, tá? Então, que é aquela energia que é medida, né, para saber quanto que o animal gasta somente para manter-se vivo, não, né, só manter-se vivo. E ela é independente, então esse catabolismo de jejum, o metabolismo basal, ele pode ser medido, né, mas ele tem que ser medido em condições de jejum. Por quê? O animal não pode estar alimentado porque ele gasta energia para digerir e metabolizar nutrientes. Então, o animal tem que estar em jejum para medir esse catabolismo de jejum. Ele tem que estar com a temperatura, num local em que a temperatura ambiental seja de conforto térmico para ele, porque ele não pode estar controlando a temperatura corporal, ou seja, fazendo ajustes. Se ele estiver fazendo ajustes, logo ele vai estar gastando energia para fazer esse ajuste. Ele tem que estar livre de atividade física, ou seja, o animal tem que estar parado. Então ele só vai poder ser medido no animal quando o animal estiver parado. E no estado pós-absortivo, então o animal tem que ter passado pelo estágio de absorção de nutrientes, né? Porque nesse período há uma grande metabolização, com um gasto grande de energia. Então vejam que para eu conseguir medir o catabolismo de jejum, eu preciso de várias condições, né? Para saber quanto o animal precisa somente para se manter vivo. E o valor, então, desse catabolismo de jejum é chamado de metabolismo basal. Então, essa é a energia que eu falei para vocês, né? Então, quando eu considero todos esses gastos aqui, o animal chega no metabolismo, na energia de mantença, né? Então, quando eu boto isso aqui tudo em consideração. Quando eu tiro, eu tenho catabolismo de jejum, que é o que o animal precisa somente para se manter vivo. E esse metabolismo de basal, ou seja, essa energia do metabolismo basal, ela está relacionada com a superfície corporal do animal. Bom, por quê? Porque quanto maior a área superficial, ou seja, quanto maior a superfície do corpo do animal, em centímetros quadrados, maior é a perda de calor. Ou seja, quanto mais pele o animal tiver em relação à sua massa corporal, maior é a perda energética, porque ele tem uma grande superfície corporal, né? Então, quanto maior a superfície corporal em relação à massa, nós vamos ver que o animal vai precisar de mais energia. Logo, maior a exigência de energia para reposição. Então, o animal vai ter que comer mais. Então, existe uma teoria do Hubner, de 1883, que propôs essa teoria da superfície, relacionando que a taxa metabólica das aves e mamíferos, que mantinham a temperatura corporal mais ou menos constante, deveria ser proporcional à área da superfície corporal, porque a taxa de transferência de calor entre os dois corpos é proporcional à área de contato mútuo. É um pouco difícil de entender isso, mas é como se vocês pensassem assim, vamos colocar aqui dois cachorros que têm o mesmo peso, mas o formato corporal deles é diferente. Por exemplo, vamos pegar assim um animal, vamos pegar um dog alemão, por exemplo. Um dog alemão, ele tem uma exigência de energia muito alta, mas se vocês observarem, um dog alemão tem uma grande superfície corporal em relação à sua massa corporal, porque vejam a quantidade de pele que esse indivíduo ele apresenta, né? Porque ele tem realmente uma estrutura, patas bastante longas que permitem que o calor fuja da área central do seu corpo para a superfície. É diferente quando eu comparo, por exemplo, com uma raça que tem um formato mais cilíndrico, né? Tipo um labrador, uma raça grande, um fila, por exemplo, que já tem um formato corporal um pouco mais distinto, né? É só pegar, por exemplo, cães de raças pequenas, né? Que tem, por exemplo, uma superfície corporal alta, como, por exemplo, um pincher, né? Eles estão sempre com frio, né? Porque é fácil para eles perderem a sua temperatura, porque do centro do corpo até vamos colocar aqui dois cachorros que tem o mesmo peso.
mas o formato corporal deles é diferente. Por exemplo, vamos pegar assim um animal, vamos pegar um dog alemão, por exemplo. Um dog alemão, ele tem uma exigência de energia muito alta. Mas se vocês observarem, um dog alemão tem uma grande superfície corporal em relação à sua massa corporal, porque vejam a quantidade de pele que esse indivíduo ele apresenta, né? Porque ele tem realmente uma estrutura, patas bastante longas que permitem que o calor fuja da área central do seu corpo para a superfície. É diferente quando eu comparo, por exemplo, com uma raça que tem um formato mais cilíndrico, né? Tipo um labrador, uma raça grande, um fila, por exemplo, que já tem um formato corporal um pouco mais distinto, né? É só pegar, por exemplo, cães de raças pequenas, né? Que tem, por exemplo, uma superfície corporal alta, como, por exemplo, um pincher, né? Eles estão sempre com frio, né? Porque é fácil para eles perderem a temperatura, porque do centro do corpo até a superfície é mais fácil de perder do que um cachorro que tem um formato mais gordinho, né? Mas comparando animais de mesmo peso, tá? Então, a área de contato mútuo entre os corpos, ou seja, entre as células até chegar à superfície, ela é mais distante no animal que é mais cilíndrico, né? Do que num animal que tem uma grande superfície corporal. Então, os primeiros estudos foram feitos nesse formato aqui, né? Não se tinha algo para integrar a superfície corporal, eles tinham que integrar manualmente. Então, riscava todo animal e fazia a base vezes a altura, para saber a área, né? Então, tinha que riscar todo animal. Imagina, tinha que fazer isso nos tetos, né? Para saber toda a área corporal. Hoje, facilmente realizável, né? Com simplesmente uma foto, né? Já me dá a integração dessa área em milésimos de segundo. Então, eu poderia fazer isso de forma bastante rápida. Então, vejam esta comparação aqui, por exemplo, né? Então, aqui vocês têm os animais, né? Então, uma vaca, um suíno, homem, ovelha, galinha e um rato. E aqui tem o peso corporal desses animais. Então, vejam só, 500 quilos, um suíno de 70 quilos, um homem de 70, uma ovelha de 50, uma galinha de 2 quilos e um rato de 300 gramas. E vejam quanto que esses animais precisam de energia para metabolismo de jejum. Então, foi medido, né? Então, veja quanto que eles precisam de energia. Olha só. Uma vaca precisa de 8.000 quilocalorias, um suíno 1.790, um humano 1.700, bem parecido, né? A ovelha 1.030, a galinha 140 e o rato 30. Quanto maior o animal, maior a exigência para mantê-lo por indivíduo. Então, é verdade, né? Quanto maior o animal, maior a exigência de energia para manter este animal. Então, até aí, tudo bem. Mas quando eu faço o cálculo, né, de quanto de energia esse animal precisa por quilo de peso corporal, então quando eu divido este valor aqui de energia para ver quanto que o animal precisa por quilo de peso vivo dele, vejam só, uma vaca precisa de 16 quilocalorias para cada quilo de peso dela. Um suíno precisa de 25, um humano precisa de 24, bem parecido, né? E a ovelha precisa de 20, enquanto a galinha precisa de 70 e o rato precisa de 100. Então vejam só, quando eu começo a estabelecer uma relação com o peso corporal, vai aumentando a necessidade de energia. Por quê? Porque a massa corporal, por exemplo, de um rato, ela é muito pequena em relação à sua superfície corporal. Então o animal, ele tem uma tendência a perder mais calor para o meio do que uma vaca, um elefante, um animal grande, né, em que a temperatura do centro do corpo vai demorar, vai ser mais difícil para ela ser perdida. Então, por quilo de peso vivo, quanto maior o animal, menor o metabolismo basal. Ou seja, isso aqui se refere ao metabolismo basal. Tá? Então, isso aqui vai se referir ao metabolismo basal. Menos energia ele precisa para se manter vivo. Então, como relacionar a superfície corporal com a massa corporal do animal? Então, é através do peso metabólico. Então, para tentar fazer uma relação de superfície corporal com a massa do animal, foi estabelecida uma relação entre esses valores. E essa relação é uma potência, chamada de expoente de Kleiber, que diz o seguinte, que o peso metabólico do animal, que é chamado de peso metabólico. Então, vocês viram que o peso corporal não explica muito bem, né? Nós já vimos aqui no slide anterior que o peso corporal não explica muito bem a necessidade energética, mas quando eu começo a trabalhar com a necessidade energética por dividir, né, a necessidade do metabolismo basal por cada quilo de peso vivo, eu começo a ver que vai aumentando a necessidade conforme vai diminuindo o tamanho do animal. Isso impõe uma relação, e essa relação foi estabelecida uma relação com o peso vivo. Então vejam só, o peso vivo elevado na potência 0,75 é igual ao peso metabólico. E o peso metabólico, ele iguala essa proporção entre superfície corporal e massa dentro da maior parte das espécies. Talvez vocês não tenham entendido até agora como isso funciona, mas eu vou tentar mostrar para vocês nesse slide e no próximo. Então vejam só, quando eu calculei lá, então, a necessidade energética por quilo de peso corporal, eu vi que os valores foram crescendo. Agora, quando eu peguei o peso do animal e elevei na potência 0,75, né, então, que significa peso metabólico, e dividi, então, essa quantidade de energia pelo peso metabólico do animal, vejam só o que acontece com os valores. 76, 74, 70, 55, 86, 71. Viram que ficou mais homogêneo? E ficou perto de 75? Então, vejam que aqui está... desculpa, ficou perto de 70, né? A média depois vai ser um valor em torno de 70, tá? Mas o peso metabólico é calculado pelos quilos de peso corporal do animal elevado na potência 0,75. Tá? Mas vejam que, quando eu faço essa divisão da energia pelo peso metabolizável, eu tenho um valor próximo de 70. Né? Uma média que vai dar 70, e eu vou mostrar para vocês por que é 70.
Então, assim, a taxa do metabolismo basal é constante por unidade de peso metabólico para animais adultos, calculando, então, 70 quilocalorias por unidade de peso na 0,75. Mas da onde que vem realmente estes valores aqui? Eu acho que agora vocês vão entender um pouco mais. Então, isso é fixo para animais, isso já se conhece. Então, o metabolismo basal de uma espécie, ela é igual a 70 quilocalorias vezes o peso elevado na potência 0,75. Isso a gente pode fazer para nós, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, um humano de 70 quilos, né? Vou calcular aqui, 70 quilos elevado na 0,75. Desculpa, 70. O peso metabólico de um humano é 24. Um humano de 70 quilos tem um peso metabólico de 24. Como é que a gente faz esse peso metabólico? Essa potência 0,75, ela é fácil de calcular. Se vocês pegarem o peso e fizerem raiz da raiz vezes a raiz, vai ficar fácil. Vocês vão ter o valor. Se tiver calculadora científica, fica mais fácil. Um exemplo aqui, se o peso corporal de um animal for, por exemplo, 81 quilos, tá? Então, 81 é raiz da raiz vezes a raiz. Então, raiz de 81 é 9, raiz de 9 é 3. Então, eu guardo ali o 3, né? Aí, vezes a raiz. Então, quanto que é a raiz de 81? É 9. Eu boto 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Tá? Não sei se vocês entenderam. Raiz da raiz vezes a raiz. É assim que se calcula a potência 0,75. Então, eu já sei que o animal de 81 quilos vai ter um peso metabólico de 27. Tá? Então, para números que têm a raiz exata, fica mais fácil calcular. Assim, o 16 também é fácil, né? 16, raiz da raiz. 16, a raiz de 16 é 4, a raiz de 4 é 2, vezes a raiz de 16, que é 4. 2 vezes 4, 8. Então, o peso metabólico do animal de 16 quilos é 8. Vezes 70. Então, 24 vezes 70, que eu tinha ali, né? Então, que era o peso metabólico, dá 1.694. Ou seja, o peso metabólico de um humano de 70 quilos vai dar 1.694. Vamos dar uma olhada lá, aqui, ó. 1.700, né? Muito parecido com o que eles tinham encontrado quando foi medido, né? Então, eu tenho uma equação que me permite fazer a estimativa e ela chega muito próximo da estimativa do animal. Mas eu quero mostrar para vocês da onde que vem essa equação. Então, como que eles chegaram a essa equação que iguala, né, o metabolismo basal. O que eles fizeram? Eles pegaram os animais, né, vários animais, e aqui vocês podem ver vários deles aparecendo, e mediram o peso corporal em quilos. Então, aqui está o peso corporal dos animais em quilos, e aqui está a taxa do metabolismo basal. Então, o metabolismo basal dos animais foi medido. Então, eles mediram através de algumas técnicas que existem, depois eu vou mostrar para vocês, quanto de energia gastavam esses animais quando eles estavam em jejum, no estágio pós-absortivo, na zona de conforto térmico, né, e sem fazer movimento, parados. E eles conseguiram fazer uma interpolação entre as curvas. Então, vocês vejam aqui, ó, um animal de aproximadamente 1 quilo, né, ele gastava, então, no metabolismo basal, mais ou menos essa quantidade de energia. E eles foram fazendo essa relação, né, então foram colocando essa relação, só que essa relação é uma relação que sobe logaritmicamente, né, um logaritmo. Por isso que tem uma potência. Então, para essa equação aqui, eles chegaram à conclusão de que a equação era 70 quilocalorias vezes o peso elevado na potência 0,73. Mas vejam, gente, isso aqui foi estudado lá em 1800 e 1900. Essa equação aqui final é de 1945 do Brody. Tá? Então, vejam que naquela época não tinha nem calculadoras, né, de 4 operações. É extremamente difícil fazer esses cálculos matemáticos. Né? E um expoente de 0,73 era mais complicado de trabalhar. Então, houve um arredondamento aqui. Então, ficou 70 vezes o peso na 0,75, que é mais fácil matematicamente de ser calculado. Então, quando eu coloco dentro dessa escala, ou dentro dessa equação, eu consigo igualar a superfície corporal dos animais com a massa. E aí eu consigo estabelecer uma relação de perda energética entre diferentes espécies. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a energia de metabolismo basal de qualquer espécie, eu consigo calcular através dessa equação aqui. Aqui vocês veem que a energia de mantença, né, de um humano, que eu falei para vocês, era em torno de 2.000 quilocalorias. Então, vejam só para o indivíduo se manter vivo, ele precisa de aproximadamente 1.700 quilocalorias. Vejam que é uma quantidade enorme de energia que o indivíduo precisa para se manter vivo, né, só para se manter vivo. Então, 1.700 quilocalorias. E ele precisa o quê? Mais 300 quilocalorias para fazer controle de temperatura, para digerir e absorver alimentos e para metabolizar esses nutrientes e fazer pequenos deslocamentos, né? Que é a atividade do dia a dia de um indivíduo humano. Né? Agora, se eu vou fazer exercício, claro que eu vou precisar de um pouco mais de energia, né? Porque daí é energia de produção. Bom, eu acho que com isso vocês devem ter entendido as diferenças entre os estágios de energia. Então, metabolismo basal, em torno de 70 quilocalorias vezes o peso elevado na 0,75. Assim eu consigo estimar a energia da maior parte dos animais. Depois, a mantença dos animais, que eu vou precisar de uma quantidade um pouco maior, e aí vai ser diferente para cada espécie, né? Mas, em geral, varia entre 100 vezes o peso... varia de 80 vezes o peso metabolizável até cerca de 190 vezes o peso metabolizável. Tem uma variação grande, né? E varia dentro das espécies também, né? Tem espécies como cães, por exemplo, que varia muito, né? Porque eu tenho muita variação fenotípica. Em cães é muito particular isso, né? Porque os cães são uma das espécies com maior variação fenotípica.
Então, os animais, nós temos animais muito grandes, muito pequenos, com grande variação de formato corporal, que a gente não vê em outras espécies. Então, os cães têm uma variação muito grande. Por exemplo, um labrador, quanto que ele precisa para mantença? Em torno de 95 vezes o peso metabolizável. E quanto precisa um dog alemão? 200. Tá? Quanto precisa a média dos cães? Em torno de 130 para mantença. Para metabolismo basal é 70, né? Então, isso muda, né? Isso muda entre dentro das raças de cães e muda também dentro das espécies. Bom, mas o que mais precisa para mantença? Então eu já sei que o animal vai precisar de uma energia para mantença, mas ele precisa mais coisas aí. Ele precisa de mais coisas. Lembra que na mantença ele tem perda de nitrogênio urinário. Então veja quanto que o animal perde, né, por dia em termos de nitrogênio. Então perde em torno de 146 miligramas de nitrogênio por peso metabolizável, ou seja, por quilo de peso metabolizável por dia. Isso somente para o seu metabolismo basal. Para mantença ele perde 3,4 vezes mais de nitrogênio, não é de proteína. Depois eu tenho que converter para proteína. Então, fazendo um cálculo aqui para um humano, por exemplo, vamos tentar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Para um humano. Então, vamos botar aqui, deixa eu colocar aqui um humano de 70 quilos, então, vezes 70 quilos, vezes, aliás, 70 quilos elevado, então, né, na 0,75. Isso aqui vai dar um peso metabólico de 24. 24 quilos de peso metabolizável. Então, 24 quilos de peso metabolizável. Então, aqui eu tenho que multiplicar 146 pelo peso metabolizável. Então, 146 miligramas de nitrogênio vezes 24. Então, esse indivíduo vai perder 146 vezes 24, ele vai perder 3.504 miligramas por dia de nitrogênio. Que é igual, né, a 3,5 gramas de nitrogênio por dia. E aí, se eu quiser transformar isso aqui em proteína, como é que a gente faz? Então, proteína bruta é igual a 6,25, né? Vezes 3,5. É igual a 6,25 vezes 3,5. Isso dá em torno de 21 gramas, vou botar aqui e vou arredondar, tá? 22 gramas de proteína bruta por dia. Ou seja, só no metabolismo basal, um indivíduo, seja ele humano ou um suíno, ele vai perder aproximadamente 22 gramas de proteína por dia. Então, só no metabolismo basal, ele vai perder isso. Então é importante que vocês entendam, por exemplo, na clínica, o animal está internado lá no hospital. Ele está internado e ele chegou, ele está tomando soro desde ontem, né? Ele está fazendo um sorinho lá. Para que serve esse soro? Ele serve para hidratar o animal, né? Para dar um pouco de glicose para ele, para não deixar ele morrer. Mas ele não serve para nutrir esse animal. Ele não é um nutriente completo. Esse animal está morrendo. Se vocês não colocarem alimento, né, dentro do trato gastrointestinal desse animal, ou se não colocarem dentro do vaso, vocês vão estar ajudando ele a morrer. Né? Então, lembrem disso. Né? Não pensem que quando vocês colocam o animal no soro, vocês estão alimentando o animal. Vocês não estão alimentando o animal. Vocês estão dando o mínimo que ele precisa para se manter vivo. Mas vejam só, esse animal aqui está em mantença, que é mais ou menos o que a gente considera, né, para um animal quando ele está na UTI, né, quando ele está acamado, né? A gente considera mais ou menos igual a energia de metabolismo basal. Mas quando eu vou calcular a mantença, vejam que a mantença é 3,4 vezes esse valor. Então, proteína bruta para mantença, um animal que está em mantença, ou seja, um animal no dia a dia, né, um humano no dia a dia, uma pessoa de 70 quilos, ela perde de proteína por dia 22 gramas vezes 3,4, que é igual a 75 gramas. Então, pessoal, a gente tem uma exigência, né, de proteína alta. Eu tenho que repor as minhas perdas diariamente, eu sou obrigado a consumir 75 gramas de proteína bruta para manter a minha massa corporal. Se eu não como 75 gramas de proteína por dia, provavelmente eu vou estar perdendo massa muscular. Por quê? Porque o meu corpo vai reduzir minha massa muscular, porque eu não consigo manter a que eu tenho. Então ele vai reduzir ao ponto de chegar numa quantidade que eu estou consumindo que é capaz de fazer essa reposição. Tá? Então, diariamente, qualquer animal que está em mantença vai ter que fazer o consumo de uma determinada quantidade de proteína. E vejam, aqui eu fiz um cálculo generalista, né? Então, em humano se diz que o humano precisa de mais ou menos 1 grama de proteína para cada quilo de peso corporal por dia, que é mais ou menos o que eu fiz aqui. Um humano de 70 quilos vai precisar em torno de 75 gramas. Né? Esse que está em mantença, né? Não estou falando de um halterofilista, porque daí a exigência proteica vai lá para cima, né? Mas, e nem atletas, né? Mas aqui a gente já tem uma ideia de quanto se perde de proteína, né? E isso acontece para todas as espécies. As espécies vão perdendo. Tem espécies que precisam de mais e tem espécies que precisam de menos. Por exemplo, em gatos, esse valor aqui é bem maior. Tá? Então, em gatos, a exigência proteica é bem mais elevada. Em cães também é bem mais elevada que esse valor aqui. Então, eu vou ter que garantir. Animais carnívoros são mais exigentes em termos de proteína para reposição. Então, como é que eu consigo 75 gramas de proteína no meu dia a dia? Bom,
eu tenho que buscar essa proteína, né? Um ovo, por exemplo, tem 7 gramas. Então, se eu fosse buscar essa energia, essa proteína só em ovo diário, eu teria que dividir os 75 divididos por 7, eu teria que comer 11 ovos, né? Mas eu não como só ovo, né? Eu posso comer um bife, eu posso comer proteína de soja, se eu for vegetariano, por exemplo, né? Eu posso comer feijão tem, na matéria seca, tem em torno de 20% de proteína, e aí eu vou somando essas quantidades de proteína que eu como no dia a dia para ver exatamente quanto que eu sou capaz de consumir de proteína. Então, é assim que a gente vai somando, né, as quantidades proteicas para chegar na exigência. Então, a proteína para mantença, então a quantidade de proteína requerida para mantença é aquela que irá balancear as perdas metabólicas fecais, então tem algumas perdas, né, que nem são absorvidas, que são excretadas pelas fezes, as urinárias endógenas e também uma pequena parte de pelo, cabelo e suor que a gente perde, né, para o crescimento desses tecidos aí. Então, vejam só, a exigência, se o animal tem exigência de 9,4 gramas de nitrogênio por dia, cuidado, pessoal, porque assim, a exigência aqui está em nitrogênio, né, então tem que multiplicar isso aí por 6,25. Nesse caso, seria 58 gramas, 59 gramas mais ou menos de proteína. Então, a exigência seria de 59 gramas de proteína por dia, nesse caso. E uma proteína, se eu consumo uma proteína com valor biológico de 50%, ou seja, somente metade dessa proteína vai ficar retida, quantos gramas de proteína por dia eu preciso fazer com que o animal consuma? Então, vejam só, o animal tem uma exigência aqui, deixa eu colocar de novo aqui. O animal tem uma exigência de 9,4 gramas de nitrogênio por dia. Isso é igual a 59 gramas de proteína. 59 gramas de proteína por dia. Então, se o valor biológico da proteína que ele come é de 50%, essa é a exigência dele, né? Se ele comer 59 gramas de proteína, vejam só, 59 gramas de proteína vezes 50% vai dar 29 gramas. Então, ele só vai conseguir 29 gramas de proteína disponíveis, porque o valor biológico é 50%, ou seja, a quantidade que vai ficar retida no corpo dele, que ele vai poder aproveitar, é somente metade. Então, logo, ele vai ter que comer o dobro disso aqui, né? Então, ele vai ter que comer 120 gramas de proteína por dia para ele poder ter disponível o seu 59, já que o valor biológico da proteína é baixo. Então, isso significa que quando um indivíduo come, por exemplo, uma proteína derivada de tecidos animais, que tem alto valor biológico, ele não precisa comer muito, ele precisa comer pouco, né? Quando ele consome proteínas de origem vegetal, dependendo da fonte, a disponibilidade de nutrientes, de aminoácidos a partir dessa fonte, ela pode ser baixa, né? Mas isso pode acontecer também com proteína animal. Por exemplo, a farinha de penas tem uma baixa disponibilidade. Então, depende da disponibilidade. Se for um glúten de milho, por exemplo, que é uma fonte vegetal, ela tem mais disponibilidade, né, o valor biológico dela é mais alto que de vários produtos de origem animal. Então depende muito da fonte que eu vou trabalhar, né? Tem fontes que são muito disponíveis e fontes que não são tão disponíveis. E aí eu vou ter que levar em consideração o ingrediente. Mas é importante que eu conheça o valor biológico da proteína que eu estou utilizando. Bom, então eu falei para vocês que o metabolismo basal ele pode ser medido através da energia necessária para o metabolismo basal, ou seja, quanto que o animal gasta de energia lá no seu metabolismo basal. E aí eu tenho que medir isso. Como que se mede essa energia que o animal precisa nesse momento em que ele está em repouso, sem estar digerindo alimentos, né, sem fazer movimentos ali, né? Como que eu faço? Bom, existem 3 formas básicas para fazer essa medida. Uma delas é a calorimetria direta, que implica em vários erros, mas que é um método mais rudimentar e antigo. Existe outra forma que é através da calorimetria indireta, que é através da estimativa de consumo de oxigênio e produção de CO2. Esse é o método que é mais utilizado hoje, né? Então nós temos esse método como método nosso de eleição, é esse método que a gente vai buscar para fazer estimativas de necessidade energética. Então o consumo de oxigênio ele é maior quando realmente tem uma taxa de oxidação mais alta e isso é proporcional ao gasto energético, né? Então, onde que o oxigênio entra no nosso organismo, né? Ele é o último aceptor de elétrons da cadeia respiratória. E da cadeia respiratória que se produz é ATP. Então, é daí que vem essa necessidade energética, né? E a produção de CO2, na verdade, é o produto, então, dessa reação. Né? Então, entra o oxigênio e sai o CO2. Então, medindo o consumo de oxigênio e a produção de CO2, eu consigo entender como que está o gasto energético dentro do organismo do animal. E tem outra técnica, que é a técnica do abate comparativo. Isso aqui é bastante utilizado em animais de produção, que são animais que vão ser abatidos, né? Então eu consigo fazer uma estimativa do valor de energia incorporada por esses animais. A calorimetria direta é bastante rudimentar, por quê? Porque ela coloca, assim, o animal, então, dentro de uma câmara, né? E vejam, aqui tem um isolamento, aqui tem uma entrada de ar, aqui tem a passagem de ar onde fica o animal na câmara, e aqui é a saída. Então, vejam que aqui, em volta desse compartimento, tem gelo, né? E o gelo, você sabe, né, que na presença de calor, né, o calor gerado por este animal aqui, que está em metabolismo basal, ele vai derreter o gelo. E o que acontece? Então o animal derrete o gelo, o peso da água mede a produção de calor do animal, ou seja, 80 quilocalorias são necessárias para derreter 1 quilo de gelo. Então aqui se faz uma regra de 3, né? Então, quantos gramas de gelo o animal derreteu, eu vou saber quantas quilocalorias o animal gastou.
aqui nessa câmara é que essa câmara ela interfere no animal, né? Ela não poderia ter interferência no animal, porque isso aqui começa a gelar o meio, né? Então começa a transferir. Na verdade, teria que ter uma passagem de calor somente daqui para o gelo, né? E não para o animal. O animal não pode ser resfriado, porque ele tem que estar dentro da área de conforto térmico. Então tem alguns pontos aí. Então o que seria ideal era passar o ar por aqui e medir somente no ar que está saindo daqui, né? Então, quanto que teria de calor acrescentado a esse meio. O gelo que está aqui acaba resfriando o animal tenta se aquecer e vai produzir um pouco mais de energia, porque ele vai estar em uma área de desconforto térmico, né? Então, não é um método muito preciso, mas ele foi utilizado para fazer as medidas iniciais. As câmaras respiratórias, essas sim, né? Então essas a gente faz por calorimetria indireta. Por que é indireta? Porque eu não faço diretamente a medida, eu faço por uma medida indireta, que é a quantidade de oxigênio gasto pelo animal. Então, em primeiro lugar, os animais têm que ser adaptados a essas câmaras, porque é uma câmara completamente fechada, em que o animal tem que ficar lá por algumas horas. Então aqui, por exemplo, as aves são muito estressadas, né? Então os cães também são estressados, eles precisam ficar na câmara, eles precisam se adaptar à câmara, eles precisam entender que a câmara é um lugar que eles vão e que vai ficar tudo tranquilo. Então aqui vocês já veem algumas medidas, né, de alguns comportamentos que denotam que essa ave não está ainda muito tranquila, né? O bico está aberto, ela está com as asas semi-abertas, né? Então ela está meio estressada, né? A primeira vez que ela foi posta na caixa, mas com alguns minutos, né, o animal já muda o aspecto, então as asas já ficam recolhidas, o bico ainda continua aberto, então não posso medir porque o animal está estressado, né? Aqui ela já faz menção que vai sentar, né? Então também não pode medir porque o animal tem que estar em estação. Então vejam que o animal já faz algumas medidas. Aqui ela senta, já fica com o bico aberto, ainda tem uma certa ofegação, então não pode ser feita a medida. Aqui ela já acalmou, né? Então eu vou ter que esperar, né, para fazer a medida. Alguns fazem medida com o animal mesmo deitado, porque é muito difícil desse animal ficar de pé, né? Então acaba se fazendo medidas aqui. Tem algumas gaiolas que têm sensores, então só vão começar a captar a energia gasta pelo animal, ou seja, vão captar a energia, o oxigênio, né, e o CO2, a fazer a medida quando o animal está em estação. Então, aqui é uma câmara fechada, pessoal, que tem entrada e saída de ar, e tem detectores de entrada de oxigênio e de CO2 e saída de oxigênio e CO2. Eu vou mostrar um modelo um pouco mais melhor de entender. Isso aqui é o equipamento que precisa, né, para poder fazer essas medidas aí, né, que é uma parafernália de equipamentos que mede várias coisas. Então aqui tem um sistema bem didático, né, para mostrar. Então aqui vejam, aqui está o suíno, vocês estão vendo aqui que tem um infravermelho que mede se o animal está de pé ou se ele está sentado, então isso é importante, né, porque eu tenho que estar com o animal em estação para fazer a medida. A entrada de ar, com a medida de CO2 e oxigênio, passa por um filtro, então, chega na temperatura de conforto do animal e aí ele é injetado dentro do sistema. E aí depois tem ventilação e tudo mais, né, toda a área para conforto do animal. E aí o ar, ele sai, ele é coletado e passa, então, por um exaustor que vai fazer essas medidas, então, de oxigênio, CO2 e metano, né, que estão presentes aí, e leva, então, para os detectores que medem, então, a concentração que sai. Então, esse é um fluxo, né, em que o animal tem que estar numa condição de conforto, ele tem que estar num conforto térmico, alimentar e tudo mais, né, para poder fazer a medida. Não pode estar estressado. Por isso que os animais têm que serem treinados para isso, né. Normalmente o que a gente faz é dar o alimento dentro da gaiola. Aí o animal espontaneamente vai para dentro da gaiola e ele se sente super confortável lá, porque lá ele sabe que ele vai ser alimentado. Em cães é muito fácil de fazer esse tipo de treinamento, né? Então os cães vão para dentro da gaiola, eles vão faceiros lá para dentro, aí eles ficam lá normal, até porque a gaiola é de acrílico, então para eles não representa, né? Eles sabem que vão comer lá dentro da gaiola, então ficam bem tranquilos. Mas tem que ter treinamento, né? Existem outros calorímetros para coletar então a respiração, né? Então são antigos, né? Sistemas antigos que medem. Então, por exemplo, assim, o animal tem que estar bem adaptado para poder fazer esse tipo de avaliação, né? Então, são sistemas em que precisa coletar. E esse aqui é um calorímetro para bovino, né? Então ele é todo de acrílico por fora, né? Ele tem uma câmara mesmo, serve para humanos também, tá? Então serve para vários animais grandes, né? Você consegue colocar ali dentro desse equipamento, né? Aqui tem um calorímetro para humanos que funciona da mesma forma, né? Mesmo sistema, né? Entrada de oxigênio, saída e medidas, né? Alguns equipamentos que capturam, né, a produção de CO2 para fazer a estimativa. Então, todo controle de temperatura e tudo mais. Mesmo sistema. E o último método é a técnica do abate comparativo. Então, tu vai medir a produção de calor do animal, descontando tudo o que o animal consumiu durante a vida dele e o que ele reteve, né, então, durante a vida inteira. Então, a produção de calor para o metabolismo basal ela é igual à energia do alimento ingerido, então tudo que o animal ingeriu durante a vida dele, descontado do que ele perdeu nas fezes, na urina, e o que foi retido nos seus tecidos corporais. Tá? Então, medir o que o animal consumiu de energia é fácil, porque eu meço quantos gramas ele consumiu e meço a energia do alimento. As fezes é a mesma coisa, eu coleto 100% das fezes, coleto 100% da urina, e a retenção é aquilo que o animal depositou no seu organismo, na forma de gordura ou na forma de proteína. E aí essa parte é um pouco mais difícil, né, porque eu preciso saber com quanto o animal iniciou. Então, vamos pegar, por exemplo, um pintinho, né, um pintinho de um dia, ele tem 42 gramas, então quanto de energia tem nesses 42 gramas? Eu preciso saber. Então, para isso, eu teria que sacrificar o animal e medir a energia total dentro do animal.
E aí depois eu deixaria ele crescendo e aos 42 dias, que é a data de abate dos frangos, né, eu faria o abate novamente desse mesmo animal. Então, por uma simples razão, de que eu não posso abater o mesmo animal duas vezes, eu posso trabalhar com animais semelhantes. Então, eu posso pegar até um pintinho que morreu, né, e posso medir a composição do tecido animal. Então, eu faço a composição do animal no dia 1, por exemplo, de vida, e depois a composição do animal no último dia do período em que eu fiz toda a coleta. Então, e aí eu consigo fazer esse cálculo, né, de alimento consumido, menos o que foi retido de energia nas fezes, na urina e o que foi retido pelo animal de energia. E aí eu consigo saber quanto que foi a produção de calor. Esse método, ele foi útil, ele não é mais muito utilizado por conta dessas novas técnicas que nós temos, né? Então, ela é muito cara, né, porque exige todo esse trabalho, é trabalhosa, né, porque tem que ter abate do animal, coleta e análise de todo o conteúdo energético. Envolve sacrifício de animais, né, que no caso de animais de produção, eles vão ser abatidos, então não é um grande problema, mas em outras espécies animais, né, que não se abate o animal, então fica mais difícil de ser feito. Mas já foi feito no passado, né, muita coisa já foi feita no passado, hoje não se faz mais. Mas é uma técnica. Então, aqui tem algumas imagens, né, dos animais sendo abatidos. Então, abate mesmo de suíno. Aí as carcaças, elas vão ser congeladas, né, para depois fazer então, toda a técnica de análise laboratorial. Então, aqui, depois do animal abatido, vai se fazer todas as técnicas laboratoriais de análise de composição de carcaça. O que vocês estão vendo aqui, então, é um laboratório. Então, aqui, nesse equipamento aqui é um destilador de proteína, que a gente consegue medir a quantidade de nitrogênio que tem dentro de uma amostra. Mas não mostra aqui uma bomba calorimétrica que eu já mostrei lá na aula de análise de alimentos para vocês. Então, na bomba calorimétrica, que todo esse tecido animal, né, o animal ele é moído e depois ele é seco para depois ser analisado. Uma coisa que assusta muito, né, porque os primeiros estudos com cães, quando eu comecei a estudar nutrição para cães, eu fiquei realmente muito chocado com isso, né, porque tem muitos estudos da década de 70 e até da década de 80 que fazem abate, né, do animal para determinar a quantidade energética. Né. A princípio vocês podem achar absurdo, né, e a gente acha absurdo, né, mas grande parte do que a gente tem de conhecimento hoje, né, graças a isso a gente não precisa mais fazer esse tipo de estudo, eles trazem a informação básica, né, da necessidade proteica, por exemplo, através desses dados, desses estudos aí mais antigos, que foram determinadas então as quantidades necessárias, né, de energia, proteína, aminoácidos, né, para manter os animais. Então, hoje não se faz, né, esse tipo de estudos, a gente não trabalha com esse tipo de estudos aí, a gente trabalha mais com estudos relacionados